Nossa mãe, estamos iniciando nossas transmissões. Essa é a sua rádio Êxodos. Hey, hey, vamos acordar, porque o sol não espera, demorou, vamos acordar, o tempo não cansa. Ontem à noite você pediu uma oportunidade, mais uma chance. Como Deus é bom, né não, nego? Olha aí, mais um dia todo seu, que céu azul louco, hein? Vamos acordar. Agora vem com a sua cara. Só mais você nessa guerra. A preguiça é inimiga da vitória. O fraco não tem espaço e o covarde morre sem tentar. Não vou te enganar, o bagulho tá doido. Ninguém confia em ninguém, nem em você. E os inimigos vêm de graça. É a selva de pedra, eles magos humildes demais. Você é do tamanho do seu sonho. Faz o certo, faz a sua. Vamos acordar. Cabeça erguida, olhar sincero. Tá com medo de quê? Nunca foi fácil. Junta os seus pedaços e desce pra arena. Mas lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia. Muito bom. Muito bom. Olá, professores, alunos que nos acompanham. Felipe, adorei aí você, viu? Excelente. Então, conosco aí na Libras, o Felipe e o Moésio, que vai entrar depois. Eu sou a professora Elaine. Vamos continuar aqui trabalhando, então, com as variedades linguísticas, retomando aí aquilo que nós já vimos neste bimestre, tá? Vou fazer aí a minha descrição para vocês. Então, eu sou alta, branca, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma faixa nos cabelos, uma faixa preta, uma camisa jeans, azul escuro assim, e uma calça preta e um all-star que um dia foi branco. E o meu sinal é esse aqui, ó, que representa aí os meus cachos quando meu cabelo está solto. E conosco a Andréia, que deu essa ideia aí excelente pra gente começar a aula hoje. Eu brinco muito com ela. Eu falo assim, gente, eu não sou nada criativa, nem um pouco. Tanto é quando eu olho as postagens dela e depois olho a minha e falo, gente, meu Deus do céu, é uma vergonha. Andréia, me ajuda aí. Vamos lá. Olá, alunos e professores da segunda série. Vou fazer a minha descrição então. Eu sou branca, estatura mediana, estou de cabelos presos, eles são compridos, mas estão presos. Estou com uma blusinha preta, uma calça jeans e uma sandália ou tamanco aí branco. Uso óculos. E o meu sinal, este aqui. Isso mesmo. Então já ficou aí na tela para vocês algumas informações. Eu só vou voltar lá no objetivo para a gente reforçar aí o primeiro, tá bom? Como eu disse, todos são importantes, mas o primeiro ele faz meio que um resumo aí, ok? Então, desenvolver o aprofundamento sobre a compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e agir no enfrentamento de preconceitos. Mais específico aqui, o preconceito linguístico, que nós já vimos que ele traz aí outros preconceitos junto a ele, ok? E a nossa perguntinha inicial aí para vocês, que a gente tem comentado muito durante as aulas. Então, como a língua pode indicar a identidade de um grupo? Justifique sua resposta. Então, nós já comentamos aqui junto com a professora Mafê, a Andréia, o Mauro Marçal esteve com a gente ontem. Então, a gente tem discutido muito isso, que a língua, então, ela destaca a identidade de um povo, de um grupo, de um indivíduo. Essa língua irá representar aí toda a história desse sujeito, as emoções, as coisas positivas, negativas. A gente sempre brinca com vocês, né? Ontem mesmo eu falei, quando a gente quer brigar, se estivermos em outro país, alguma coisa, a gente quer brigar em português, né? Se a gente quer falar uma palavra assim mais carinhosa, em português também, né? Porque tem a afetividade da nossa língua, aquilo que compartilha a nossa história, ok? Você quer complementar, André? Não, alguma coisa? tá tranquilo. Ok? Então, temos aí, revendo, né? Revendo a fala do especialista. Não lembro se foi na introdução ou no desenvolvimento, tá? Que nós observamos um pouquinho isso que eu vou ler para vocês. Então, na aula 2, introdução da atividade 1, ouvimos um trecho do programa Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. No episódio em questão, Wisnik faz uma análise da música Vivão e Vivendo, dos Racionais MCs, relacionando-a com tempo, espaço e sujeitos apresentados nela. Tá? A gente também comentou que tem um dos componentes que está trabalhando com vocês essa relação aí do sujeito e o espaço,
a gente está trazendo isso também aí para a língua portuguesa. Então, como que esse espaço aí interfere na língua que é utilizada por esse sujeito? Como que é a história? Como que o sujeito utiliza a língua para demonstrar a vivência dele na comunidade, com os seus pares? Então, aí fazendo já uma relação com um outro componente, tá? Na aula de hoje, a gente viu só um trechinho, ouvimos só um trechinho da música. Depois, em casa, vocês podem retomar aí a música e analisar com tudo o que nós já vimos, tá bom? Deixa eu ver o que a gente pode comentar mais aqui. É importante a gente observar aí que o Wisnik, né? Então, ele é da área de arquitetura, ok? Então, ele faz essa relação aí, como a gente já leu para vocês. Então, o espaço em que o sujeito está inserido, o tempo e como que isso está relacionado, tá bom? Na aula de hoje, relembraremos a fala do professor, refletiremos sobre os comentários explanados por ele, juntamente com as contribuições de mais alguns vídeos que veremos. Então, Emerson Alcalde, escritor, ator, poeta e slammer, em sua participação em uma aula de inglês com a professora Rosana Francisco. E também temos alguns outros vídeos aí, ok? Então, a gente vai ouvir agora um trechinho do programa Espaço em Obra para a gente relembrar o que o professor Wisnik comenta sobre isso, tá bom? Vamos lá? Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Fechando a série sobre as canções emblemáticas sobre a história do Brasil, hoje, professor, nós vamos falar de uma música do Racionais MC, não é mesmo? Exatamente. Então, essa canção eu escolhi para representar os anos 90 e a passagem para os anos 2000. A última tinha sido Bye Bye Brasil, do Chico Buarque e Roberto Menescal, que anunciava o Brasil grande dos tempos da ditadura militar e depois a passagem para a reabertura política nos anos 80 e tal. E com os Racionais a gente cai inteiramente num outro universo, que é justamente o universo da periferia de São Paulo, né, da discussão do hip-hop, da música de rap com a temática da juventude, dos jovens negros e pobres, com situações de exclusão, de violência, de racismo, a presença da polícia, o crime organizado, né, que são elementos culturais muito fortes desse período, né, do período já mais contemporâneo, em que o Brasil voltou a ser um país democrático e passou a lidar com problemas da sociedade civil, né, que nesse caso tem a ver com a grande escalada da violência. Eu queria lembrar que no início dos anos 90, por exemplo, teve a chacina de Vigário Geral, teve o massacre do Carandiru, né, teve uma série de eventos assim que lançaram luz sobre a ocorrência pública da violência, né, sobretudo tendo como locus as periferias. Então, os Racionais MC são um grupo que fez e que deu voz muito fortemente e contundente a essa situação. Essa música que eu vou tocar aqui, poderia escolher muitas do Racionais, mas em geral elas são muito longas, também não caberiam no programa. Eu escolhi uma canção que se chama Vivão e Vivendo, do disco Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, de 2002. Lembrar que o Sobrevivendo no Inferno é de 97. Portanto, esse período, fim dos anos 90 e início dos anos 2000, é um período muito marcado pelos Racionais. E essa canção, na verdade, ela é uma junção de duas canções que se emendam. Ela começa com a chegada de um barulho de carro freando, tiros, né, cachorros latindo, um galo que canta e um despertador que toca. E então dando a sensação de um acordar na periferia, justamente, que ainda tem galo, por exemplo, né, presenças assim, e os tiros, etc. E o despertador que toca é uma rádio que parece uma rádio comunitária de uma voz que fica dizendo insistentemente, vamos acordar, vamos acordar. Então vai chamando as pessoas para o dia que está começando, mas esse dia não é muito promissor, porque ele vai dizendo coisas terríveis, né? Nessa selva de pedra, você tem que manter a cabeça erguida, fé e amor no século XXI, mas ao mesmo tempo
Você está nas ruas de São Paulo, aqui vagabundo guarda o sentimento na sola do pé. Eu queria atentar para essa frase, né? Quer dizer, é uma poética na qual justamente aquele lugar lírico que a gente vinha tratando nas outras canções e que Bye Bye Brasil trata tanto disso, né, com um lirismo profundo, aqui o lirismo está sendo jogado para a sola do pé. Quer dizer, a pessoa, para enfrentar essa realidade, ela tem que ter uma casca protetora de outra natureza. E aí a voz que entra cantando, mesmo uma espécie de voz distorcida, com um corinho instrumental do tipo soul americano, assim, com uma metaleira por trás, e que vai desfiando, então, esse prodígio sobre o dia não promissor, como eu disse, dessas pessoas que vão acordando todos os dias dessa maneira. Perfeito. Retomo o que ele disse na entrevista. É. Nós vimos, então, uma entrevista do Mano Brown, em que ele fala exatamente disso, né? Que ele relata ali naquelas músicas o que eles vivenciavam naquela época, que ali o bairro onde eles moravam era não sei se era o mais ou um dos com pior índice aí de criminalidade no mundo. Eu acho que era o primeiro na época. Então ele diz, como a gente podia comunicar naquela época? Era utilizando aquelas expressões. Então, porque que a comunidade, né, a partir de como eles comunicavam aquela vivência, via assim, esse povo é perigoso. Perigoso por quê? E ele diz que hoje ele mudou um pouquinho a linguagem ali, que hoje ele tem muito mais amor, né? Ele até utiliza a palavra bélico, né? Bélico. Então, que ele diz que hoje ele consegue também aí denunciar, fazer denúncias com a música dele, mas ele utiliza aí uma outra linguagem. Não que ele seja aí formalzão, que a gente até comentou. Se naquela entrevista ele tivesse mudado ali, a linguagem, tivesse utilizado uma linguagem totalmente formal, tiraria a identidade do Mano Brown, né? E quem o acompanha poderia dizer, mas por que ele está dando uma entrevista e mudou a linguagem, o modo de falar dele? E a gente, né? Sim. Que consome o produto dele. E também na entrevista ele faz uso desse espaço, a gente comentou também. Ele está numa laje, aparentemente é um lugar periférico, as casas ao fundo, sem reboco, tem uma criança ao lado, o estilo que ele está, então ali com óculos Juliette, uma camiseta regata, então tudo isso aí faz parte também da linguagem que ele utiliza. Nesse momento a não verbal, mas está relacionada com a verbal também dele. Você quer complementar, Não, André? acho que é todo um cenário ali. Não é um cenário de algo fabricado, é um cenário que faz parte daquela enunciação, na verdade, né? Sim. E aí você acaba se identificando com aquele todo. Não dá para separar Mano Brown da fala, né, do discurso e do lugar que ele ocupa naquele momento. Né? Tudo está integrado. E o que eu acho legal que no programa, que o professor diz, que a música anterior era do Chico Buarque. Que é um distanciamento bem grande, né? A linguagem que o Chico Buarque utiliza é completamente diferente da que o Mano Brown utiliza. E provavelmente esses públicos podem se encontrar, sim, né? Se mesclar, mas de modo geral são públicos diferentes, né? O público do Chico é um, do Mano Brown é outro. De novo, podem se encontrar esses públicos? Claro, né? O que curte Mano Brown, Racionais MCs pode curtir Chico Buarque? Sim, eu curto os dois. Então, vai depender também da identidade de quem ouve, né? Sim, e as duas músicas, né, pelo menos das que ele acabou falando, fez a referência, as duas foram utilizadas para expressar o que cada um vivia no seu contexto, né? Cada um ali não diria um pedido de socorro, né? Mas é um grito ali e um olhe para nós, né? Perfeito. Manda uma reflexão, eles mandam, né? Cada um manda a sua reflexão. Isso mesmo. E aí temos uma proposta de atividade para vocês realizarem na aula. Eu farei a leitura e vocês podem continuar aí com o seu professor, colegas, da forma que vocês acharem melhor, ok? Então, na tela para vocês, pensando nos comentários feitos pelo professor Guilherme Wisnik sobre a música Vivam e Vivendo, dos Racionais MCs, e com o que você tem aprendido neste e em outros componentes, crie hipóteses para a questão abaixo. Quais relações podemos estabelecer entre o sujeito, espaço físico, espaço social, tempo, língua e identidade?
justifique. Então, como tudo isso se relaciona? A gente já comentou aqui com vocês, tá bom? É legal que aí cada escola também tem um público diferente, então vai ter uma discussão aí bem legal e gostosa. Se formos pensar nas regiões ali que a gente tem bastante imigrante, né, vamos ter uma outra discussão. Eles vão trazer um pouco também dessa experiência que eles têm, né? Sejam aí os bolivianos, haitianos, japoneses, enfim, tá? Então é legal vocês observarem isso também. As escolas que têm essa mescla grande aí, com muitos alunos imigrantes, também é legal pensar nisso e ouvir o depoimento deles, né? E você sabe que nós fizemos ontem um curso, acho que você não estava, porque você estava fazendo uma outra aula, sobre a questão indígena. Então, pensando nos indígenas, nós também teremos escolas indígenas, de repente, aproveitando esse aprofundamento e, olha, será uma outra... Perfeito. Né? Uma outra versão aí por exemplo, de pensamentos em espaço físico, social, tempo, língua, né? Bastante rico, que eu acho até que essas escolas poderiam compartilhar conosco, né? Verdade. Para que a gente aproveitasse até esse tipo de atividade, de aula, nas nossas formações. Na verdade, foi uma formação que nós tivemos ontem. Né? Então, legal. A questão indígena acho que também seria legal, porque a gente pensou nos imigrantes, mas nós temos os nossos, né? Aqui. Sim, né? É verdade. Acho E é legal. legal porque aí o português ali, para a maioria, eu acho, acaba sendo a segunda língua, né? Sim. Não a primeira. Muito boa, gostei. Um outro Mandei aí pra viés, né? gente. Um outro viés, né? Acho legal. Perfeito. E a segunda questão, para vocês responderem. Agora ouça a música e compartilhe suas impressões com a classe. Não se esqueça de relacioná-las com o que foi comentado até aqui, ok? Temos a 3 aí. A partir das contribuições de Emerson Alcalde, quais semelhanças percebemos com a fala do professor Guilherme Wisnik? Seja o mais específico possível. A gente vai assistir ao vídeo, tá? E depois a 4. Quais informações apresentadas por... Aqui... Alcalde ou Alacalde? Não é Alcalde. Aqui tá errado, tem tá, um A gente? mais. Pronto. Esse A tá a mais. E pela professora Rosana. Podemos relacionar com a... Desculpa. Quais informações apresentadas por Alcalde e pela professora Rosana podemos relacionar com a variedade linguística? Então, o comentário que eles fazem aí durante a aula, como nós podemos relacionar isso com o que nós estamos vendo aí da variedade linguística, ok? Vamos ver o vídeo? O slam começou em Chicago, nos Estados Unidos, em 86, pelo Mark Smith. Ele queria fazer uma poesia que fosse mais atraente, atrativa para as pessoas. Então ele colocou algumas regras. Começou, mas na verdade uma regra só para deixar a coisa mais interessante, mais viva. Então ele pegou o nome slam, que já era utilizado no esporte, o grande slam do tênis, o grande slam do basquete, e ele inventou o grande slam da poesia. E isso rapidamente foi se espalhando, as pessoas gostaram de ver a poesia num formato de jogo, de esporte, né, com regras, com tempo de falar, que são 3 minutos, sem usar adereços, figurinos, cenários, poesias autorais. E assim se desenvolveu, chegou em Nova York, ali se aproximou da comunidade também negra e latina, jamaicana. E depois ela chega no Brasil em 2008, através do Zap Slam, que ocorria na Pompeia, no mesmo formato que o Mark Smith fazia, que é num bar, no pub ou no teatro, né? O slam tem essa característica de ser num espaço fechado. Mas aqui no Brasil, como nós somos brasileiros, a gente improvisa tudo, né? Também fomos criativos e levamos o slam para as ruas. Então, em 2012, o coletivo Slam da Guilhermina cria o seu evento, escolhe uma praça anexa à estação Guilhermina Esperança, para ser um ponto de encontro. Assim como era o hip hop, as batalhas eram perto de metrôs. Isso facilitava a conexão entre as comunidades. Então a proposta do slam também é unir diversas regiões da cidade. E a gente começou a fazer, eu, Emerson Alcalde, William Chapéu, Cristina Assunção, Vander Tchê, né, e mais um monte de gente que chegou com nós ali e passou a integrar essa coletividade. E ali virou um ponto de encontro de jovens, skatistas, estudantes, professores,
todo mundo cola ali, fala a sua poesia ou escuta. Né? Então o slam ele foi crescendo aos pouquinhos, uma rodinha de 20 pessoas. Com o passar do tempo, o slam foi crescendo, foi chegando em outros bairros. Então hoje no Brasil, Rosana, já existe mais de 260 comunidades de slam, sendo a maioria na rua. Né? A gente achou o nosso jeitinho de fazer, né? Assim como foi a Block Party lá com o Kurt Hork, a gente faz aqui também na rua, não precisa pagar, não precisa ter uma roupa especial, você vai do seu jeito e fica ali e participa do slam. Então, São Paulo, né, uma cidade, assim como Chicago, uma cidade, né, bem urbana, com problemas de desemprego, né, de moradia, de transporte. Ele vem no mesmo formato, né, dos spoken words, da batalha de rimas. E aí, o que eu acho mais incrível é o mesmo público, the main recipient, né? São jovens oriundos da periferia, né? Então, isso é muito importante para a gente entender uma manifestação cultural, né? E o que está errado também, né? Por que a gente, né, usa as praças? Por que as praças, Emerson, né? Sim, porque uma não tinha nenhum espaço de cultura, né, público do Estado, da Prefeitura, na região. Então a gente carece nas periferias de espaços de cultura. Então os jovens ocupam algum lugar, né? Vai para a praça, vai para o parque. E a praça foi o lugar que a gente encontrou, que não tinha ninguém, não tinha dono. E falaram, é aqui que nós vamos fazer, sem estrutura, sem microfone, sem nada. Só tinha pessoas e vontade de se encontrar, de debater assuntos, de falar poesia, de saber o que está rolando e de se divertir. O relato do Emerson é muito importante aqui para nós, né? Principalmente nessa aula de inglês, porque se a gente mantém, né, uma origem da língua inglesa, a gente fala slang, a gente fala spoken words, a gente fala flow, né, Emerson? Sim. Por quê? Porque a influência ainda é massivamente americana, principalmente, Sim. né? Então, eu acho muito importante que a gente faça essa leitura, que embora a gente tenha dado, né, uma cara abrasileirada, ainda é uma manifestação para a gente perceber o quanto que a gente sofre de influência cultural também, né? Dos americanos, principalmente, que é quando com quem a gente tem relações, né, mais próximas. Então, eu acho muito importante. E Square, né, eu acho legal da gente falar, no hip hop vocês viram que eles falam de esquinas, né, nos porões, basements, onde ocorria the party, né, e public parks, os parques públicos, né. São Paulo é uma cidade que carece, né, de áreas públicas verdes, né, agora que estão tentando. Então, o que sobrava pra gente? As praças perto do metrô, né. Nos Estados Unidos, eles chamam de subway, o metrô, mas na Inglaterra eles chamam de tube, tá? E aqui, né, um lugar onde a gente tem muito acesso do jovem, né? Então, o jovem já tá ali, não precisa gastar dinheiro, né, ticket, para se movimentar, para frequentar um espaço de arte. Então, isso é muito importante. Quer completar, falar mais alguma coisa? Uma coisa importante do termo também, né? A gente fala que assim, o slam ele é só um campeonato, né? O que nós fazemos é a poesia falada, que do inglês é o spoken word. Isso. Só que eu acho que inglês é um tema até mais amplo, né? A gente não conseguiu traduzir como o sentido, porque o spoken word seria a palavra falada, talvez, né? E eles falam que a palavra falada pode ser a contação de história, os cantos, tudo isso é o spoken word, né? Uma raiz assim ancestral. Quando a gente fala poesia falada, talvez resume, não resume, né? Restringe um pouco campo. mal. A poesia é isso, né? Perfeito. Então, observe aí quando ele diz da questão da tradução. É aquilo que eu falei. Às vezes nós queremos no nosso idioma expressar alguma coisa e traduzindo, a gente não consegue enfatizar tanto. Então, a gente pode pensar aí na questão da variedade linguística, da influência nesse campo aí mais específico que a gente está falando, do slam. Por que algumas palavras ainda são utilizadas aí no inglês? Porque se iniciou lá, né? Então, a gente trazendo para cá, ainda continua. Então, a influência que nós já comentamos aí, de outros idiomas que nós temos, por que às vezes a gente não consegue aí uma tradução de uma palavra, então a gente continua utilizando no idioma original dela.
E é legal que ele também diz a questão aí dos espaços, né? Quais são os espaços utilizados? Por que esses sujeitos, né, escolheram praças? Por que está próximo ao metrô? Então, é bem legal isso. Quando ele diz, a praça não é de ninguém, é de todo mundo. E é legal que você está ali na praça, começa a falar, alguém passa por ali. Ah, legal, isso é interessante. E vai ouvindo, né, André? Acho o que é mais interessante da questão de você estudar as variações linguísticas é exatamente toda essa historicidade que elas trazem, né? Então, olha que importante você entender o que está além daquela palavra. Sim. Né? Isso foi um exemplo bem legal agora, né? Eles conseguiram perceber a questão do espaço físico, né? A questão da história que isso traz, a questão da identidade, né? Por que então as praças? Porque não poderia ser outro lugar, na verdade, ele mesmo coloca, né? O lugar ali que é o gratuito, né? Onde você não precisa pagar, como ela colocou, o ticket, você não precisa pagar, é a praça. Perfeito. Né? E que é um lugar de fazer arte também. Sim, que você alcança aí muita gente. Aqui pertinho, no centro de São Paulo, tem um espaço ali que eu não vou me lembrar agora. Mas acho que é uma vez por semana o pessoal se reúne ali e acontecem aí as apresentações dessa poesia, ok? Para a gente finalizar, um último vídeo bem legal aí, com a apresentação de uma poesia para vocês. Vamos lá? Então agora nós chegamos, né, no Slam da Guilhermina. Vocês viram que o Slam da Guilhermina tem um papel muito importante no Slam no Brasil, com a chegada da competição de Slam no Brasil, de Slam de poesia, né? E para a gente ver como funciona um Slam na prática, vocês vão ver uma Slammer. O nome dela é, eu vou olhar aqui, uma colinha, tá, gente? E ela é linda, viu? Arrasa, depois vocês procurem nas redes sociais. O nome dela é Tauane Teodoro. Vocês vão ver, é a Tauane agora falando uma poesia em um concurso, num slam, lá na Guilhermina. É em praça pública, com todo mundo vendo. E para vocês sentirem um pouquinho de como é a sensação de uma competição de slam, ok? Então, assistam agora a Tauane Teodoro. Então entenda, não encosta, não toca, não rela, não abraça sem permissão, não te dei bola, não vem procurar brecha, você não tem sempre razão, não me amola, não vou te dar bola, não quero você, nem sua opinião, não se escora, não vem com essa história de nem todo homem, se você não sabe ouvir não, tô focado nos meus corre e isso vai seguir assim, nem pense na ideia de querer vir mandar em mim, sou dona da minha própria caminhada e de palavra tamo engatilhada, e eu aposto com vocês que vai ser difícil segurar a rajada, e olha que eu só tenho 19 anos, e se já tô te incomodando desse jeito, por querer derrubar seus privilégios e saber dos meus direitos, pensa como a mais nova geração vai chegar com 2 pés no seu peito, sem medo, sabendo do que pode e do que é capaz, sem essa de mulher não pode isso ou aquilo, se quer mina, vai e faz, e ninguém tem o direito de te pedir, então desculpa mesmo, parceiro, desculpa mesmo, é que nós tá sem tempo de ficar escutando vocês reclamando, é que a gente tá mais ocupada se fortalecendo e nos empoderando, poucas. Mais respeito. Perfeito, sem mais, né? E observando novamente, ela falando, talvez ali a variedade padrão não se encaixasse, né? As rimas ali, né? Perdesse a identidade, como nós falamos, tá bom? Então, muito obrigada a todos, equipe, Andréia. Obrigada professores e alunos, obrigada Elaine, produção. Beijo para vocês, até a próxima. Beijos.